Meus amores, o papo da gente de hoje será sobre formação de palavras, certo? E o que é algo bem interessante de a gente observar é que, dentro de formação de palavras, nós vamos utilizar todos aqueles elementos estruturadores que nós aprendemos, tá certo? Na aula anterior, radical, prefixo, sufixo, em formações distintas. Agora, lembrando, nós vamos formar o quê? Nomes e até mesmo verbos. Então, nós podemos formar substantivos, adjetivos, advérbios, né? Podemos também trabalhar com a formação de verbos, vamos criar palavras novas, tá certo? Então, amores, na língua portuguesa, nós temos vários processos de formação de palavras. Só que os principais e os mais comuns são a derivação e a composição. Pelo nome, você já deve estar associando aí derivação, palavras derivadas, e composição, palavras compostas. Você não errou, você acertou em cheio. Então, quando a gente pensar em derivação, eu vou pensar em palavras derivadas, ou seja, estarei pensando em palavras que eu vou mexer naquele radical, tá certo? Eu tenho um radical, eu tenho uma palavrinha, eu vou mexer neste radical para formar uma nova palavra. E na composição, eu terei a união, preste atenção, eu terei a união de radicais, tá certo? Para formar uma nova palavra, por isso são compostas. Toda palavra composta, ela precisa ter mais de um radical, ok? Bora lá! Dentro da derivação, nós podemos ter várias formas de fazer uma palavra derivada, né? Mas o grande conceito, a grande ideia, é você entender que eu tenho uma palavra primitiva, certo? Com sentido primário, ok? E ao acrescentar elementos a ela, ao mexer nessa palavra nessa palavra primitiva, é que eu vou formar a derivada, tá? Isso nos ajuda em várias situações. Vejam, quando você pega e quer identificar, por exemplo, o radical de uma palavra e percebe que aquela palavra é derivada de outra, você tira o elemento, tá? Que você está vendo que foi acrescido e acha o radical já. Uma derivação, por exemplo, de caráter prefixal, ela ocorre quando a gente acrescenta o prefixo a um radical. Então, veja, por exemplo, a palavra contrapor. O que é que a gente consegue enxergar aqui? Bora lá. Você vai ver que você tem a palavra por, tá certo? Que seria o meu radical. E a este radical, eu acrescentei um prefixo, certo? Então, o que a gente encontra aqui é justamente essa união. Você pegou um radical e acrescentou um prefixo, você tem uma derivação prefixal. Agora, podemos acrescentar um sufixo, beleza? Nessa palavra aqui, arvoredo, o que é que a gente fez? Bem, se eu pensar a palavra árvore, se eu pensar a palavra arvorezinha, eu já identifico que a parte que se repete é arvor, ou seja, ela é o meu radical. Estão vendo? E aí, o que eu coloquei após o radical é que você vai identificar qual é o elemento mórfico. Você separa a parte que se repete, entendeu? E você vai vendo o que é que você acrescentou. Por exemplo, edo. Edo é um sufixo. Como é que eu sei que é um sufixo, Kelly? Primeiro, porque você precisa lembrar os elementos mórficos que foram trabalhados, né? Uma vogal temática seria A, E ou O, entendeu? Se fosse desinência de gênero, seria A ou O. Não sendo essas estruturas, o que é que vem agregado a um radical? Um sufixo ou um prefixo. Só que o prefixo é antes e o sufixo é depois, entendeu? Então, quando você pega a palavra gatinho, o que é que a gente encontra? Gate como radical e o sufixo inho.
aí você vai ter também uma derivação sufixal. É com acréscimo do sufixo a um radical. Mas não paramos por aí. Derivação parasintética. Opa! Agora eu coloco prefixo e sufixo, não é, Kelly? Exatamente. Só que tem um detalhe extremamente importante. Olha a palavrinha aqui, simultâneo. É um acréscimo simultâneo porque você não pode desgarrar, você não pode desmembrar, você não pode separar. Vejam, quando a gente colocou o prefixo em e e o sufixo AR, formando engarrafar, o radical mais o sufixo somente não existe. Não existe garrafar. Também não existe engarrafe, né? Mas quero se eu conjugar o verbo? Não, eu estou formando uma palavra nova, hein? Se liga aí, certo? Presta atenção no que eu estou dizendo. Você não vai conjugar o verbo engarrafar. Você vai ver de onde ele foi formado. Você pegou a palavra garrafa e acrescentou o que a ele? Prefixo e sufixo. Você pode separar qualquer um dos dois? Não pode. Por quê? Ao colocar o prefixo e ao colocar, né, o sufixo, tá certo? Foi imediato. Para você entender bem isso, tá? Você pode observar processos de formações de nomes, processos de formações de verbos. Aí foi um processo de verbo, que é muito comum, né? Anoitecer. Pega um exemplo aí que está no slide. Anoitecer. Você tem a palavra noite como radical, noite até o T. Você botou o prefixo a, certo? E botou o sufixo ecer. Em amanhecer, a mesma coisa. Enraivecer. Ó, enraivecer. Eu tenho a palavra raiva, não é? Só que raiva tem uma vogal temática. Eu tirei o A e coloquei o sufixo ecer no lugar do A. Mas não existe raivecer, não. Só existe enraivecer. Ou seja, para formar uma nova palavra, eu tenho que botar ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Os prefixos mais comuns que a gente usa são o ex, o em e o a. Embarcação, mas veja que desalmado já pegou o prefixo des. Exato, porque a gente está falando dos mais comuns, os que são mais usados. Mas não quer dizer que outros prefixos não possam aparecer. Aí vamos pegar aqui, ó, desalmado, certo? Esta qualidade. Quando você pegou a palavra alma, o que é que aconteceu? Você tirou a vogal temática a e colocou o sufixo ado, certo? Mas a palavra não existe só com o sufixo almado. Ela não existe. Para que ela exista, eu tenho que colocar dois elementos ao mesmo tempo. O des e o ado. E aí fica desalmado. Ô Kelly, e se a gente tirar o ado? Aí eu pergunto a você, existe desalma? Não, não existe desalma, né? Então é isso que você vai fazer para ver se é uma parassíntese. Para quem nunca entendeu, porque isso é assunto do 9º ano. Parassíntese tem que ser um acréscimo simultâneo. A gente não forma por etapas. Você tem que botar ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Então você pode desmembrar a palavra e perceber se ela vai existir somente com um ou com outro. Porque se isso ocorrer, nós já temos outra formação. Derivação prefixal e sufixal, certo? Aqui, o acréscimo, você vai ter prefixo e sufixo, mas ele não é simultâneo. Significa dizer que eu posso ter a palavra somente com um ou com outro elemento, entendeu? Por exemplo, imperdoável, tá? Eu peguei o prefixo in para agregar ao radical e peguei o sufixo ável. Vocês conseguem entender que existe a palavra perdoável? Isto é perdoável. Existe. Ou seja, é uma palavra que existe só com sufixo. Se fosse parassintética, meu amor, não existiria. Pronto, já resolvi a sua vida de uma forma super fácil. Você desmembra. Existiu só com sufixo? Existiu. Então, ela não é mais parassintética, entendeu? Agora, se a palavra perdoável for acrescida, etapa 2, ó, etapa 2, for acrescida de prefixo, aí apareceu o quê?
imperdoável. Aí você sim agora tem prefixo e sufixo na palavra, mas eles não foram colocados simultaneamente. Vou dar outro exemplo para você. Imagine a palavra feliz, certo? Adjetivo feliz. E eu quero formar a palavra felicidade. O que foi que ocorreu? Eu peguei o sufixo, tá certo? Que é dade, e acrescentei. Aí eu coloquei uma vogal de ligação. Não sei se vocês estão entendendo, ó. Para formar felicidade, você pegou o radical feliz, colocou o sufixo dade. Só que no meio do caminho eu tenho que ter um i para ligar. Não era um hífen, era a vogal de ligação i. Mas, Kelly, felicidade é com C, né? E feliz é com Z. O que é que você fez? Aí é fonética. Você pode ter algumas palavras que vão mudar o fonema. Então, eu tirei o Z e botei um C. Mas vejam que o som é o mesmo, hein? Felicidade. Eu não tinha o Z antes com o Z de zebra, né? Feliz, feliz, entendeu? Então, você manteve o som trocando a letra. E isso é o que a gente chama de alomorfe. Mas não se preocupa, pelo amor de Deus, em decorar o que é isso aí. Mas você saiba que eu posso trocar, às vezes, uma letra por outra para manter o mesmo som, ok? Então, felicidade é sufixal, é uma derivação sufixal. Mas se eu colocar agora o prefixo, né? Eu posso colocar o prefixo in. E aí eu teria infelicidade. Vocês perceberam que a mesma coisa de imperdoável, você forma, né, colocando por partes. Primeiro fez uma derivação sufixal, depois fez uma prefixal, entendeu? Então aí é onde está o pulo do gato, ou se quiserem, o pulo da gata, Kelly. Por quê? Nesse ponto é só você separar, desmembrar, que você vai encontrar a diferença da prefixal para a parasintética. Mas temos ainda mais dois processos de derivação, certo? A derivação regressiva. Olha, com certeza você aí já está pensando, regressiva lembra regresso. Regresso é o quê? Retornar, voltar. Muito bem se você já pensou isso. A derivação regressiva é aquela em que você, percebam aqui, corta, elimina elementos terminais da palavra. É como se você realmente fizesse o quê? Voltasse, né? Como você fizesse aqui um movimento de regresso. Então, fui aqui, ó, e tirei o IR. E coloquei uma vogal temática O, porque esse radical sozinho não tem sentido. Eu posso acrescentar, mas primeiro eu vou ter que cortar, tá? Então, a regressiva a gente faz esse retorno, cortando, reduzindo da palavra primitiva algum elemento e depois você pode até acrescentar a vogal temática se precisar. Joia? Então, observem o que ocorreu aqui. De consumir, verbo, eu formei o substantivo. Vocês podiam até confundir com o verbo. Eu consumo, tu consomes, ele consome, né? Mas eu consumo. Você poderia achar que é o verbo, mas não é. Aqui tem que ser o substantivo. Por que tem que ser o substantivo? Porque eu estou formando uma nova palavra, entendeu? Então, sempre lembrar, a derivação regressiva, você retorna, você regressa, você diminui. Bora dar outros exemplos? Olha aí. Se você pegar a palavra pescar para formar o substantivo a pesca, o que é que eu fiz? Eu retirei a terminação verbal e deixei uma vogal temática lá, né? Pesca, para formar o substantivo a pesca. Foi similar a esse daqui de consumir, certo? Eu peguei agora a palavra trabalhar, para formar trabalho. O que é que eu fiz? Eu retirei a terminação verbal e coloquei a vogal temática para formar o substantivo trabalho, o trabalho. Então, veja como a derivação regressiva é muito comum em verbos. E aí, dos verbos, eu formo o quê? Nomes. Eu formo substantivos. Outro exemplo, beijar. Você pegou, aí, ó, recortou, retirou o AR e colocou a vogal temática O, para formar o quê? O substantivo beijo. O beijo. Então, isso é uma derivação regressiva.
Ô, Kelly, só existe isso, de verbo para substantivo? Não, meu amor. Você também pode trabalhar com nomes, certo? Não é tão comum, mas eu posso trabalhar com nomes. O mais comum realmente é essa formação que eu falei aí para vocês, né? E você pegar um verbo, tá certo? E você pegar um verbo, reduzir esse verbo e formar um nome. Ô, Kelly, por favor, me dá um exemplo com substantivo, só para eu poder fixar isso em minha mente. Preste atenção. Ó, antigamente, vamos botar o início do século XX, mais ou menos, tá? Nas periferias, nos morros, quando se referia ao que hoje as pessoas chamam de barraco, né? Essa palavra não tinha essa formação. Sabe como é que a gente chamava? Barracão, certo? Era barracão. Tanto que há algumas músicas daquele período, dos anos 30, 40, 50, né, que fazem referência, sambas, por exemplo, que ao falar do morro e tal, eles não falam barraco, eles falam barracão. Tem uma música cantada por uma grande voz das rádios, que é a Dalva de Oliveira, né, nos anos 30, que é Barracão de Zinco. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Veja que ela fala barracão, porque é uma expressão típica da época. Mas hoje, o que é que nós fizemos? Uma derivação regressiva. Eu fui lá e retirei essa terminação, esse sufixo ão, que denota o quê? Aumentativo, né? E coloquei só a vogal temática O. Houve uma derivação regressiva. Vocês sabiam que sarampo, quando surgiu, chamavam de sarampão? Pois é, era no aumentativo também, sarampão. Por quê? Porque as manchas que aparecem no corpo, quando a pessoa tem sarampo, são grandes manchas, né? Então eles colocaram aquilo num formato aumentativo. Mas com o tempo, né, as pessoas começaram a chamar de outra maneira e ocorreu naturalmente, com o processo das línguas, essa derivação regressiva aí também, com a palavra sarampo. E ela deixou de ser sarampão para virar sarampo, tá bom? Algumas palavras, ao sofrerem derivação regressiva, elas podem também mudar o seu sentido, entendeu? Eu posso criar outra palavra a partir dessa derivação. Vamos supor, quando você pega portão e forma a palavra porta. Veja que é uma derivação regressiva, né? Então, só que eu tenho hoje, no meu contexto, duas visões. Não é o mesmo campo semântico. O portão, eu penso na entrada da casa, né? Que vai ser uma porta bem maior normalmente. E a porta da casa, por exemplo, aí ela sim é que tem um formato menor, tem outra estrutura. Então veja que nesse caso, você formou uma nova palavra, mas veio com ela uma carga semântica diferente, de sarampo e de barraco, que eu falei anteriormente para vocês. Então aí foram exemplos de derivação regressiva com nomes. Agora, como eu disse a vocês, é mais comum o processo aí do verbo. Kelly, eu estava vendo essa observação enquanto você explicava, né, essa outra parte, e a gente viu aqui o seguinte, ó. O filólogo Mário Barreto sugere o seguinte: se o substantivo denota ação, ele será a palavra derivada. Vejam aqui, consumo. Para que alguém faça isso, né, ou seja, tem que ter o ato de consumir, o consumo, né? Veja que é um substantivo abstrato, que denota ação. A mesma coisa é com choro, socorro, emprego. Vejam que são palavras que denotam ação. Beijo, trabalho. Estão percebendo? Pesca. Então, essas palavras realmente são derivadas. Por quê? Porque elas vieram de um verbo que era um verbo que denota ação. Tá certo? E por que eu estou colocando isso? Porque algumas pessoas ficam com dúvidas entre, meu Deus, quem vai ser o primitivo e quem vai ser o derivado aqui? Se você já pegou a palavra pronta na hora da prova, de analisar a prova. Veja,
Azulejo. Azulejo, gente, não vai ser uma palavra derivada. Por quê? Pela lógica do que a gente está fazendo aqui, azulejo é um objeto, tá? Ele não tem esse sentido de ação. Eu posso até formar o verbo azulejar, mas observem que é o contrário, né? Você fez uma derivação sufixal, porque a palavra primitiva agora era azulejo e não o verbo. Bora tentar entender melhor, presta atenção. Se você não tiver uma palavra que denota ação, mas uma palavra que represente um objeto, uma substância, por exemplo, alimento e fumo são substâncias, né? Certo? Então, imagine aí o fumo. Quando eu falo o fumo, eu estou pensando naquele que vende lá no mercado São José, aquele rolo, né, de fumo que o povo compra, que vai picotar para fumar num cachimbo, por exemplo, certo? Então, isso aí, ele não é o elemento derivado. Na verdade, ele é o primitivo. Por quê? Porque ele não denota necessariamente uma ação, mas ele é uma substância, um material, e dele é que você formaria o verbo, certo? Então, tem essa diferençazinha aí, que é bem importante vocês observarem, para não confundir quem é primitivo e quem é derivado, certo? A última derivação é a derivação imprópria, gente. O que é a derivação imprópria? Ela ocorre quando há mudança de sentido ou de classe gramatical, certo? Vejam aqui. O animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Nesse contexto, vejam que a palavra animal, na primeira acepção, é um substantivo. No outro, que virou mais ou menos uma gíria, isso foi animal, né? Significa o quê? Uma qualidade para a palavra festa. A festa foi animal. Pensem junto comigo, outra forma de derivação imprópria, além dessa que pode mudar a carga semântica. O processo mais comum, gente, é o que a gente chama de substantivação. Formar um substantivo a partir de qualquer palavra da língua portuguesa. Vixe Maria, e como é que eu faço isso, Kelly? Basta você colocar um artigo, por exemplo, na frente de uma palavra. Na hora que você fala, o olhar de Maria é lindo. O olhar não é mais um verbo, meu amor, porque você botou o artigo na frente do verbo e aí ele virou um substantivo. Isso é uma derivação imprópria. Você formou uma nova palavra, mudou a classe gramatical. Coloquei um artigo, é bem verdade para isso, não tem problema. Outra coisa, para você não confundir derivação imprópria com regressiva. A regressiva eu tenho que cortar, né? A imprópria eu não corto nada. Eu mexo apenas o quê? Com o sentido ou com a classe gramatical da palavra. Quando você diz assim, o jantar está servido, percebam que jantar é o quê? Verbo. Mas na hora que eu pus o artigo na frente, o jantar virou o quê? Virou substantivo. Isso é uma derivação imprópria. Mudou a classe gramatical. Ó, não sei se vocês conhecem, mas é a música Romaria. Ficou bem conhecido na voz de Elis Regina. Preste atenção nesse trecho. É de sonho e de pó, o destino de um só, como eu, perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. Veja, é de sonho e de pó, o destino de um só. Vejam que a gente colocou um artigo aí na frente, antes da palavra só. Essa palavra só, ela foi substantivada. Ela iria significar sozinho. Mas agora, além de ela ter esse sentido, né, ele não está usando para qualificar outra coisa. Ele está apenas substantivando um só. Se alguém disser assim para você, nossa, Maria me deu um não. Me deu um não. Ó, não é advérbio, é advérbio de negação, tá? Mas na hora que você colocou um na frente, um não, você transformou isso em um substantivo. Tudo isso, derivação imprópria, beleza? Eu posso mudar o sentido ou a classe gramatical da palavra. Agora, gente, saímos da derivação, tá? Entremos na composição. Como eu disse no iniciozinho,
do bate-papo da aula da gente de hoje, a composição, vou formar palavras compostas. Eu terei mais de um radical que eu vou unir, certo? Então, na hora que eu formo a composição, veja como é fácil. Muito fácil, mais fácil que a derivação, porque só temos dois processos, tá certo? Eu posso ter a justaposição ou a aglutinação. Ó, preste atenção no sentido das palavras. Isso vai te ajudar muito. Composição por justaposição. Olha o nome. Por, né? Posição justa. O que é uma posição justa? É uma posição alinhada. Significa dizer que eu vou colocar um radical ao lado do outro e eu não vou perder nada. Eu só vou unir, eu só vou juntar, tá? Então, quando você pega aí guarda noturno, você perdeu alguma coisa da palavra guarda, da palavra noturno? Nada. Alma gêmea, obra-prima, você não perdeu nenhum elemento, você só uniu os radicais. Atenção, os radicais não precisam ter união por hífen, certo? Eu posso juntá-los sem nada no meio do caminho. Veja a palavra passatempo. Eu peguei passa, peguei tempo e juntei. Eu não perdi nenhum elemento. Já é uma composição por justa posição, certo? Agora, eu posso ter um hífen, eu posso até chegar a colocar uma vogal ou uma consoante de ligação. Eu não vou perder elemento, eu posso até acrescentar, mas perder eu não posso. A palavra, por exemplo, gasômetro. Preste atenção. Gasômetro, tá? Você tem um radical gás, o radical metro e botou a vogal de ligação ali no meio. Gasômetro. Eu não perdi elemento. Não. É justaposição também. E por aglutinação? Galera, bota aí na tua cabeça. Aglutinar é mexer, é misturar. Pensa, por exemplo, se fosse, né, agora, o caso de você pegar duas substâncias, olha a química aí na veia. Pegou duas substâncias, tá certo? E vai fazer a aglutinação delas, ou seja, misturar. Em algumas situações, quando a gente pega duas substâncias, nós podemos manter a integridade de cada uma. Ou seja, você olha aquela união e você pode ter duas fases, por exemplo, né? Você pode ver a água e se você colocar óleo, né, como ele não vai se unir, se agregar, se aglutinar com a água, então você consegue ver o óleo, né, boiando e vai conseguir ver a água. Você tem duas fases ali nessa mistura. Seria uma justa posição. Por quê? Porque você está unindo sem necessariamente perder, né, a integridade dos elementos. Agora, quando você aglutinar, ou seja, pega aí água e açúcar, né? Se você fizer essa mistura, você vai perceber o seguinte, que elas vão se amarrar, se agregar a um ponto que você poderá ter ali naquele copo apenas uma fase. É mais ou menos isso. Eu vou misturar esses radicais e eles vão ficar tão agregados, mesmo que eles percam aí um pouquinho de cada lado, um pouquinho aqui da minha composição, um pouquinho ali da minha outra, né, formação, mas vou formar um elemento só, uma palavra só, que advém da mistura de outras. E na aglutinação, eu vou perder elemento. Eu perco elemento, eu posso até, e normalmente ocorre, a mudança de acentuação, de tonicidade da palavra. Vejam, por exemplo, o aguardente, ó. Eu perdi o que aqui, na verdade? Eu perdi o A de água. Ardente se juntou à palavra água, que perdeu ali uma letrinha. Aguardente. A sílaba tônica foi deslocada, porque água perdeu uma parte dela, e aí ficou somente a sílaba tônica de ardente. Então, na palavra aguardente, qual é a minha sílaba tônica? É o DEM. Aguardente, tá certo? Então, isso vai ocorrer, é normal. Olha aí, embora. Embora eu juntei três elementos, em, boa e hora. Ô, Kelly, embora significa em boa hora? Não, amor. Você está formando uma outra palavra. Ela vem com outro sentido, entendeu? Então, cuidado. Você não tem a obrigatoriedade de levar a mesma significação das palavras que formaram o embora. Não precisa ocorrer isso, ok?
É a mesma coisa de você pensar que o fidalgo veio de filho, de e algo. Mas não quer dizer que fidalgo significa filho de algo. Não é? Você sabe que é um título que era empregado para a nobreza, não é isso? Petróleo, pedra mais óleo, não é? De uma certa forma, lá no fundo, em petróleo, tem lógica, não é? Petrae, né? Pedra, tá certo? Latim, e óleo se juntaram. Por isso tem um T de tatu aí, viu, gente? É porque no português a gente transformou a grafia da palavra, do latim para o português com um D de dado. Mas aí é como se eu pegasse petra e óleo. Então, perdi o final da palavra e juntei com óleo. Perceberam que ficou somente a sílaba tônica da palavra óleo? Então, quando você juntar radicais e você perceber que houve perda, pode ser bem curtinha, uma letrinha só, ou pode ser uma perda muito grande, não é? Perder vários elementos. Mas se houver essas perdas, você já sabe que está tratando de uma aglutinação. Ou seja, aqui nós estamos parando os principais processos de formação, que são derivação e composição. Claro que há outros, mas esses são os mais importantes, beleza? Então, galera, outros processos. Hibridismo. Hibridismo, gente, ele realmente não é muito cobrado em vestibular, a não ser que já seja citado no enunciado. Por quê? Porque aqui a gente exigiria do aluno um conhecimento que é decoreba. Você saber a origem do radical. Porque no hibridismo, a formação das palavras, elas advêm da união de radicais de origem diferente. A formação de palavras por derivação ou composição. Por quê? Porque eu posso pegar prefixo, eu posso pegar radical, entendeu? E aí eu posso fazer essa união, mas tem que ser elementos de origens distintas. Quando você pega aqui, goiabeira, né? Você tem o radical tupi, né? E você tem uma estrutura também no português, né? Goiabeira, você pegou, perdão, da palavra goiaba e pegou a palavra beira e juntou, né? Você pegou ali sociologia. Então, sócio vem do latim, logia, né, do grego. Então, você não tem a obrigação de decorar isso. Então, normalmente, em prova de vestibular, avaliação externa, ou até mesmo eu, em avaliações, tá certo? Evito cobrar hibridismo. Estou colocando a cargo de conhecimento geral. Eu teria que ter palavras com elementos de origens distintas. Então, realmente, é complicado, né? Vamos decorar todas as origens, todos os radicais? Não, ninguém vai fazer isso aqui. Abreviação, vocabular ou redução. Aqui a gente usa muito no dia a dia, tá? Não confundir com abreviatura, que é outro processo. A abreviatura, né? Ela vai formar uma redução mais específica. Veja, quando você usa hoje em dia a palavra moto, a palavra moto, na verdade, é uma redução, né? Uma abreviação vocabular, que veio de motocicleta, foto de fotografia. Vocês sabiam que ônibus vem de auto-ônibus? Ou que quilo vem de quilograma, né? Porque a gente usa a unidade de medida. Pneu, pô, vem de pneumático. Quem é que fala pneumático hoje em dia por aí? Não fala. É um termo que você ainda pode encontrar em obras, né, literárias do século XIX e tal. Mas no dia a dia, hoje, não se usa mais. Automóvel parece uma coisa tão antiga, né? Certo? Mas ainda se usa. Mas algumas pessoas usam a palavra auto ou fazem, né, formações de novas palavras apenas com essa partezinha aí do auto, né? Então vejam, o que é mais interessante você observar é que mesmo eu reduzindo, economizando tempo e espaço, eu mantive uma palavra ainda, né? Eu tenho uma abreviação porque eu reduzi, mas eu não cortei de fato ao ponto de não ter um novo vocábulo. Eu tenho uma outra palavra, tá? Vejam a diferença para vocês entenderem o que eu quero falar com abreviatura. Abreviatura e sigla, tá? Vamos ver a abreviatura que é para poder comparar com a abreviação primeiro. Na abreviatura, todo mundo olha para cá. Ó, a gente tem ainda nesse processo um corte.
E é um corte na palavra que não forma outra palavra. Veja a diferença de pneumático formando pneu. Veja que eu tenho um substantivo ainda ali formado, pneu. Mas quando eu peguei caloria e reduzi para cal, e tem um pontinho, né? Ou página e virou PAG, normalmente a gente usa PAG, menos do que essa, P. Avenida, AV. Pronomes de tratamento, né? E a gente reduz aqui para essa abreviaturazinha, né? Como senhor, né? O SR. Quando você pega apartamento e faz lá APTO. Quando você pega professor, professora, bota lá prof, profa, né? O que é que você fez? Você fez a abreviatura, entendeu? Porque você não formou uma palavra contínua. Olha a diferença, beleza? Não esquece, na abreviação eu ainda tenho uma outra palavra formada. Na abreviatura eu realmente limitei a letra inicial ou algum conjunto de letras, tá? Iniciais da palavra. Então, isso é a diferença. Sigla, aí é fácil, né? Todo mundo usa, é algo comum. Eu pego nomes de quê? De empresas, firmas, organizações em geral, partidos e formo uma estrutura, né? Com aquelas iniciais. IBOP, ONU, UNE, IBGE, se você pegar ali também, deixa eu ver, CPF, né? Então, todas essas são o quê? Siglas. O FPE, o FRPE, né? E há também uma coisa que é bem interessante, é que às vezes o nome da instituição é tão grande que a pessoa não pega a inicial de todas as letras, pega apenas a inicial das letras mais importantes da palavra, tá? Então, siglas, abreviação, abreviatura, não são a mesma coisa, ok? Cuidado. Onomatopeia. Onomatopeia, gente, eu crio palavras que estariam aí representando o quê? Sons, ruídos da natureza, de ações, de gestos, vozes de seres. Ou seja, na hora que eu pego e digo que o pintinho faz piu-piu, ou que o cachorro faz au-au, né? O cachorro não chega realmente pra gente e faz au-au. Né? Ele não está falando com você, certo? Então, cuidado. A onomatopeia, a gente tenta reproduzir o que a gente escuta, né? Dessas vozes, batidas, ruídos em geral. Você pega lá o som do relógio, tic-tac, você acha que está ouvindo ele falar, né? Perdão, fazer, né? Já que é um ruído, tic-tac, né? Quando alguém bate a porta, toque-toque, né? Então, isso aí, gente, é uma figura de linguagem, inclusive fonética, tá certo? De som, mas que a gente pode trabalhar como formação de palavra, porque eu estou criando palavras, né? Em geral, os verbos e substantivos denotadores de vozes de animais têm origem de onomatopeias. Por exemplo, coachar, vem do coacho da rã e do sapo, né? Então, você pega e tenta reproduzir, ok? Agora, estrangeirismo. Gente, estrangeirismo, palavra de origem estrangeira. Algumas foram aportuguesadas e outras não. Então, sem aportuguesamento, né? Mouse, shopping, show. E a gente usa normalmente no nosso cotidiano. E aqui, aquelas que foram aportuguesadas. Boicote, né? Clube, coquetel, ateliê, né? Buffet, boate, tá certo? Algumas pessoas gostam de escrever ainda na forma original, né? Com a escrita da palavra estrangeira, seja do francês, seja do inglês, né? Ou até de outra língua mesmo, desde que ela seja estrangeira, tá? Aqui no Brasil nós temos um ingresso fortíssimo do francês e posterior do inglês. Também, claro, né, essas palavras podem ter vindo de outras origens estrangeiras, como a gente viu lá em outro momento, falando da formação da própria língua portuguesa, né? Palavras do árabe, aquela coisa toda. Só que aqui você realmente pegou da outra língua, trouxe para cá e acrescentou alguns elementos para deixar mais parecidas com a pronúncia do português. Ou nem precisou se dar o trabalho de fazer isso, porque a palavra já foi incorporada no cotidiano, nem aportuguesou e você já utiliza, beleza? Gírias. Gírias e neologismo, para a gente fechar a nossa aula de hoje. Bem, a gíria é uma expressão
criada pelo povo, né? Por grupos sociais, profissões. Eu vou inventar, criar. Eu posso pegar de palavras que já existam e criar uma gíria, tá certo? Ou eu posso brincar com expressões e criar realmente algo que não existia. Vejam, por exemplo, gírias dos anos 60 e 70. Bulhufas, não ficar nada, né? Ele não quer dizer bulhufas com isso, ele não quer dizer nada com isso. Esse carango é massa, velho, né? Então, carango aí, ó, carro. Deixa de ser cri-cri, a gente ainda fala, eu ainda falo isso hoje, meu Deus. Será, né, que eu tô entregando idade? Cri-cri, deixa de ser chato, cara, né? Então, mora, né? Morou, o pessoal hoje em dia usa ainda, né? Talvez, morou, entendeu? Ou quando eles falavam antigamente que a coisa tava russa, é porque tava ruim. Ou para uma moça, né? Ela é um brotinho. Papo firme, que não dá mancada. Essa garota é papo firme, né? Veja aí, anos 60, jovem guarda. O que era papo firme? É uma pessoa que não dá mancada. Boco-moco, né? Uma pessoa que não sabe se comportar. Uma pessoa meio abestalhada. Tudo isso era o quê? Gírias, que legal. Certo? Então, já os neologismos são palavras o quê? Que realmente não existe de forma alguma e você vai criar, né? Você vai fazer uma palavra nova. É o novo, neo é novo. E a gíria não precisa ser o novo, de fato, tá joia? A gíria a gente pode brincar com palavras que já existem. O neologismo eu vou inventar, eu vou criar. Ó, eu posso pegar palavras de origem estrangeira e formar uma palavra nova. Delete, do inglês, e ao colocar o sufixo AR, formou deletar. É um neologismo, porque essa palavra não existia na nossa língua e eu formei uma nova. Ô, Kelly, isso não é um estrangeirismo, não? Não, porque eu formei uma palavra nova. A palavra mesmo é delete, né? Isso é muito comum, ó, printar, escanear, deletar, certo? Deixa eu só dar um exemplo para fechar. Veja, quando você usa, assim, o verbo ficar, o verbo ficar, ele virou uma gíria. Por quê? Porque você passou a falar dele como sendo esse relacionamento, né, temporário. Eu fiquei com fulano. Isso seria uma gíria. Agora, aquele que fica com o outro virou ficante. Essa palavra nem existia. Ela foi criada. Nem dicionarizada ela é, né? Então, ficante é um neologismo. Enquanto ficar, ao mudar a acepção, você transformou em uma gíria. Beleza? Meus amores, então, com isso, nós encerramos estrutura e formação das palavras. Espero que tenham aprendido, né? Revejam a aula quantas vezes quiser, porque aí você vai realmente ficar bem garantido, tá bom? Valeu!